Shalom Abrahá, bom dia para todos. Não importa se você está ouvindo o nosso vídeo de dia, de noite, sempre que você tenha um bom dia. E estamos com problemas de equipamento, então se esse vídeo terminar repentinamente, é por causa do equipamento. Então, pega leve, a gente... Pelo menos a parte da aula que você ouviu já valeu a pena. A gente não tem como ser perfeito. E nosso assunto de hoje é alegria. Ou seja, nosso patriarca Yaakov diz o Zohar que ele sofreu tanto, mas sofreu tanto. Quando ele era pequeno, ele sofreu do irmão. Desde a barriga da mãe, ele sofreu do irmão, de Esav. Quando ele cresceu, os sofrimentos continuaram. O pai gostava mais do Esav. Então ele sofreu com a falta de amor do pai dele por ele. A mãe fez ele enganar o pai, se vestir de Esav para receber a brachá do pai. Então ele sofreu com isso, que ele não queria enganar o pai dele. O tio tentou roubar ele o tempo todo. Ele queria se casar com a Rachel, casou com a Leá. E em nenhuma etapa desses sofrimentos, Yaakov ficou desanimado. Nenhuma etapa, ele estava sempre alegre. E diz o Zohar que o motivo desses sofrimentos, diz o Arizal, é que Yaakov ele era a reencarnação do nível Neshama do Adam Arishon. Ele consertou o nível Neshama do Adam Arishon. Então todos os prazeres que o Adam Arishon teve de duas demônias que ele conviveu com elas, desde que ele comeu a fruta proibida, durante 130 anos, Yaakov agora, 130 anos, ele sofreu assuntos familiares. Ele sofreu do irmão, ele sofreu da mãe, ele sofreu do pai, ele sofreu da mulher e do sogro e da filha. E até agora, tudo que ele sofreu, ele estava feliz, ele estava alegre, porque a vida de um tzadik nesse mundo é assim. Ou seja, quando o Adão e Eva comeram a fruta proibida, Deus falou para Adão que ele vai, com o suor da face dele, ele vai comer o pão. Para Havá, que ela vai dar luz, ela vai sofrer por causa das crianças. E para a cobra não, para a cobra Hashem falou para ela que ela vai comer pão. O que quer dizer? Tem toda uma história por trás da cobra. Deus tirou as mãos da cobra, os braços, as pernas. Ela era tipo um ser humano. E Deus tirou dela os braços, as pernas e falou que ela vai comer pão. Então toda essa simbologia, dizem nossos sábios na Gemara, em Brachot, que se a pessoa sonhou que foram tirados os braços dele, que as mãos dele foram tiradas dele, quer dizer que ele vai ganhar muito dinheiro, quer dizer que ele não vai precisar trabalhar, ele não vai precisar mais do esforço das mãos dele. Não quer dizer que ele vai perder os braços, quer dizer que ele vai continuar com os braços, mas que ele não vai mais precisar trabalhar, que ele vai ganhar muito dinheiro sem precisar se esforçar. Então, tudo que a gente vê em relação à cobra é que, da mesma maneira, a gente falou para ela que o sustento dela vai ser, ela vai comer pó. Quer dizer que a comida dela vai ser pó, então não quer dizer que ela vai comer pó de verdade, que se uma cobra come pó ela morre. Quer dizer que todas as coisas que ela precisar,
que a comida dela, ela vai encontrar sem nenhuma dificuldade. Como o pó da terra, que ele está em todo lugar, e ele é de graça, assim ela vai comer pó. Quer dizer que a comida dela vai se encontrar em todo lugar e vai ser de graça. Ou seja, a cobra, ela teve uma bênção que é tipo assim, que ela não vai ter esforço, ela não vai precisar se esforçar em nada. O equipamento não tá bom. Se cair no meio, vocês sabem, pelo menos essa parte da aula que deu para gravar, vocês acompanharam, já está muito bom. E depois a gente tenta gravar mais. Então, novamente, então quer dizer que a comida da cobra, quer dizer que a parnassá da cobra vai ser encontrada em qualquer lugar e de graça como o pó da terra. E que ela não vai ter mãos, não vai ter pernas, não vai ter braços, quer dizer que ela não vai precisar se esforçar nada, tudo para ela vai vir de graça. Então isso simboliza que a pessoa ruim, ela não tem dificuldade nenhuma na vida, porque Hashem quer pagar para ela alguma tzedakah que ela fez e dá para ela nesse mundo tudo de bom. Quer dizer, o que ela faz dá certo, ela não precisa fazer quase nada, ela está sempre curtindo a vida, está sempre aproveitando, pisa em todo mundo, faz tudo de ruim e está tendo um vidão, está tendo uma vida muito boa. Essa é a cobra. Agora o tzadik não. O tzadik, qualquer coisa que ele tenha feito em qualquer reencarnação anterior ou mesmo nessa, ele sofre aqui no mundo. Então por isso, de uma maneira geral, o tzadik ele pega leve com os sofrimentos, porque os sofrimentos fazem parte. Então imagina assim, duas pessoas, imagina uma pessoa muito gorda, deitada numa poltrona assistindo televisão e comendo, e a outra pessoa fazendo exercícios, correndo uma maratona. Então quem está mais feliz dos dois? Esse que está deitado na poltrona, ele sabe que a direção dele pode ser para um problema de saúde. Cada dia ele está deitado na poltrona comendo, até que uma hora ele pode ter um problema de saúde. E esse que está correndo na maratona, ele está sofrendo. O que está deitado na poltrona não está sofrendo, está tendo um vidão, está tendo uma vida muito boa. Mas esse que está correndo, está se exercitando, ele está sofrendo. Mas esses sofrimentos estão trazendo para ele mais saúde, estão limpando o corpo das coisas, das gordurinhas desnecessárias e trazendo mais saúde para ele. Então a gente tem que encarar os sofrimentos desse mundo dessa maneira, que tudo que a gente está sofrendo, a gente está queimando as gordurinhas desnecessárias por meio dos nossos sofrimentos, essas gordurinhas espirituais, e a gente vai chegar no próximo mundo assim, saudável. Enquanto que a pessoa que está só aproveitando a vida, ele está acumulando gordurinhas espirituais. Então ele está entrando num problema, que o problema que a gente está saindo é o problema que ele está entrando. Então o tzadik, ele está sofrendo, ele fala, graças a Deus, estou saindo do problema, estou queimando essas gordurinhas espirituais, essas pendências espirituais. A cobra, ela está acumulando gordura, então ela está entrando no problema do qual a gente está saindo. Até aqui tudo bem. Então Yaakov pegou leve, ele sofreu com Esav, ele ainda teve o pique de comprar do Esav o direito de Yaakov ser o terceiro patriarca do nosso povo, e no lugar de ter Avraham, Isaac e Esav, e a gente ser filhos de Esav, no lugar disso Yaakov comprou esse direito dele de ser a continuação do nosso povo, por isso nós somos o povo de Israel. Yaakov teve o pique de... A mãe dele pediu para ele se vestir de Esav, pegar brachá com o pai dele. Depois ele chegou em Haran, ele
trabalhou 7 anos, imagina o sofrimento, 7 anos de trabalho para alguém que estava acostumado a estudar, que nunca tinha feito um trabalho braçal desses, e trabalhou 7 anos pela Rachel. E depois, no lugar de casar com a Rachel, ganhou a Leá. Aí ele, uma semana depois, casou com a Rachel, quer dizer, foi só uma semana de diferença, mas teve que acrescentar mais 7 anos depois do casamento. E nesse meio tempo, quando Jacob fugiu do Esav, imagina o desespero, Hashem se revela para ele, ele vê uma escada de Beersheba até o paraíso, e anjos subindo e descendo, e etc, etc. Quer dizer, ele está no maior pique. Ele chega em Haran e tem uma pedra enorme em cima do poço, e ele tira sozinho a pedra, que muitos pastores de ovelhas juntos não conseguiram tirar, e ele se encontra lá com a Rachel, e se abraçam, se beijam, e outras palavras assim. Jacob, ele está feliz. Ele sabe que os sofrimentos na vida de um tzadik, eles são como os exercícios na vida de uma pessoa saudável. Na hora que você está fazendo exercício, você não pode sentar e comer pipoca e assistir televisão, mas você está lá sofrendo, você está correndo, levantando, abaixando, mas você sabe que isso está te livrando de coisas desnecessárias, de coisas prejudiciais. Então Jacob estava nesse pico o tempo todo. Ele estava feliz. Ele sofreu de Esav, ele estava feliz. Ele fugiu de Beersheba, ele estava feliz. Hashem se revela para ele no meio do caminho. Ele chega em Haran feliz, ele trabalha feliz. Ele está feliz o tempo todo, Hashem está se revelando para ele, até que acontece um imprevisto. Qual que é o imprevisto? O Jacob gostava da Rachel. A Rachel teve o filho, o Yosef. E a Parashá nos conta que Jacob ele gostava de Yosef mais do que ele gostava de todos os outros filhos que ele tinha. Ou seja, o que quer dizer? Ele gostava de Yosef. Lá era um vínculo espiritual. O Jacob ele era a revelação da Sefirah Tiferet nesse mundo aqui embaixo, e o Yosef ele era a revelação da Sefirah Yesod de Atzilut, que é uma Sefirah abaixo da Tiferet. Quer dizer, a Tiferet dá origem ao Yesod. Então, por causa disso, Jacob ele tinha um vínculo espiritual com Yosef. Não é que ele amava Yosef mais, simplesmente ele e Yosef eram quase a mesma pessoa. Então os outros eram, podemos dizer que eles eram estranhos. Ele e Yosef eram a mesma pessoa em duas versões. Continuação. O Yaakov, ele compra uma túnica exclusiva para Yosef, e ele manda o Yosef, ele próprio manda o Yosef para verificar como estão os irmãos dele em Shem. Agora se olha a responsabilidade de um pai que mora num lugar que tem lá leões e feras e vai saber mais o que, e ele manda um filho sozinho, esse filho querido dele, para ir até um lugar. Vai ter que andar muito tempo para ir até de Beersheba até Shem, para verificar o que está acontecendo com os irmãos. Não tinha telefone celular naquela época, não tinha nenhum meio de comunicação, e não tinha como saber como estão os irmãos dele. Então imagina a responsabilidade de Jacob. Ele poderia ter mandado outra pessoa. Ele confiava mais no Yosef, tá bom? Mas mandar o Yosef foi vamos dizer assim, uma loucura que deu nele. Vamos dizer essa palavra mesmo, que um pai normal não faria uma coisa dessas. Mandar um filho sozinho,
para uma viagem dessas. Então foi alguma coisa que deu na cabeça dele que Hashem tinha prometido para Abraão que os descendentes de Abraão, eles vão ser exilados numa terra estranha e vão ser afligidos durante 400 anos e eles vão sair de lá com muito ricos. E isso começou, esses 400 anos, se você pega a conta de quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam somente 210 anos no Egito. Então a conta desses 400 anos começa quando o Yitzhak ele vai para Gerar, aí já começa o exílio na prática. Ou seja, para acontecer de o povo de Israel descer para o Egito, o Yosef precisaria chegar no Egito. E aqui começa essa história da descida do Egito. Ou seja, Hashem faz o Jacob ter uma ideia maluca de mandar o filho que ele ama sozinho atrás dos irmãos. Quer dizer, se ele pensasse duas vezes, ele não teria feito isso. Muito perigo para um menino de 17 anos sozinho. E com tudo isso que você pode dizer que Jacob ele tinha fé em Deus, ele estava no pique, ele estava com Ruach HaKodesh, Hashem se revelava para ele tudo, ele não achou que ele tinha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Ele vai mandar Yosef vai lá, vai ver como estão os irmãos, vai voltar. Só que Yosef não voltou. A história todo mundo conhece. Não vou entrar em detalhes aqui do que os irmãos aprontaram para ele, mas o fato de Yosef não ter voltado, e o Jacob, ele mandou o Yosef, e os irmãos ainda mostraram a túnica do Yosef suja de sangue. Então nessa hora o Jacob ele sentiu esse sofrimento. Já não é mais alguma coisa lá de cima. Esse sofrimento foi ele que causou. Estava na mão dele ser um pouquinho mais responsável, não mandar o filho. Estava na mão dele evitar com que isso acontecesse. Então isso causou para o Yaakov um sofrimento tão grande que agora já mudamos de canal. Até agora a gente estava num canal que qualquer coisa que ele sofresse era um prazer. O atleta fazendo exercício e sentindo que as gordurinhas estão queimando. Agora a gente muda de canal. O atleta ele resolve que no lugar de ir no caminho lá no roteiro da ginástica dele, ele vai fazer uma coisa assim especial. Ele vai dar um pulo numa altura que ele acha que ele consegue sobreviver, só que ele cai lá embaixo, ele se quebra inteiro. Então o Yaakov, ele sentiu isso na pele dele. Ele falou, até agora ele podia ficar feliz que a gente estava dando para ele sofrimentos para limpar a alma dele de uma reencarnação anterior, que nesse caso era o conserto da alma do Adam Arishon. Mas agora que foi ele próprio que causou isso, não foi Deus que fez. Tipo, no conceito dele, foi ele que fez. Ele podia não ter mandado Yosef, e ele mandou Yosef. Então, se ele tivesse pensado nisso, que podia ser que o Yosef não voltasse porque algum leão iria comer ele no meio do caminho, é claro que ele nunca mandaria, mas o perigo existia. Só que ele sentiu que a gente tem que continuar vivendo. Tipo, você mora em Israel, caem mísseis, você manda sua criança para a escola, e se cair um míssil, mas você não vai parar de mandar a criança para a escola, porque você mora num país desses. Então ele imaginou que em Israel tem leões, e todo mundo vive, todo mundo se vira com isso, todo mundo trabalha, todo mundo faz tudo o que precisa, e ninguém imagina que o leão vai comer ele. E agora, Deus me livre, deu um azar aí, aconteceu. Então
Jacob, ele sentiu que esse sofrimento não vem lá de cima. Esse sofrimento foi ele que fez para si próprio. Aí ele caiu, ele ficou triste. Na hora que a pessoa fica triste, a revelação divina deixa essa pessoa. Quer dizer, o Zohar traz como exemplo o profeta Elisha. Um exemplo assim, muito, muito legal. Eram 3 reis que se uniram: o rei da Judeia, o rei de Israel, que era o país das 10 tribos, que eles eram idólatras, e o rei do Edom. E esses 3 reis foram atacar Moab, que era a Jordânia, o país antigo que ficava na Jordânia de hoje. E eles foram por um caminho que esse caminho ele tem uma ilusão de ótica. Até hoje morrem muitas pessoas que fazem turismo naquela região. Eles morrem por causa dessa ilusão de ótica, que você vê a Jordânia, parece que você está a 1 hora de lá. Você anda um dia inteiro e você olha, ainda parece que você está a 1 hora de lá. Quer dizer, você vai olhando, quanto que você anda, você pode andar 3 dias, você vai ver que você ainda está no mesmo lugar. Tipo, ainda está na mesma distância, aparentemente. E depois que esses 3 exércitos andaram 3 dias, como muita gente lá, todo mundo morre de sede depois de andar muito e não chegar a lugar nenhum. Esses 3 exércitos andaram 3 dias e eles chegam já no lugar que os 3 reis sentam juntos e falam: olha, terminamos. Fizemos um erro estratégico, a gente não tem como voltar em 3 dias, todo mundo seca. É um lugar que está abaixo do nível do mar, um lugar muito quente. Então, em 3 dias todo mundo vai secar. Então a gente não tem nem como chegar no outro país, nem como voltar para trás. A gente vai morrer aqui. Ou no caminho de volta, ou no caminho da ida. E o rei da Judeia, o Yosafat, ele era um tzadik. Ele pergunta: será que não tem aqui nenhum profeta de Hashem? Aí dizem para ele: não, só que tem um profeta de Hashem aqui. Está aqui o próprio Elisha, que ele fez um milagre de multiplicação de água. Que quando Eliyahu Navi desafiou os sacerdotes do Baal e falou para eles fazerem um korban, Eliyahu Navi vai fazer um korban, Eliyahu Navi estava com Elisha. E Eliyahu Navi falou para os sacerdotes do Baal fazerem o korban deles primeiro. Deu a honra para eles. Eles gritaram, berraram o dia inteiro. E o acordo lá era que se o fogo descesse do céu, quer dizer que esse Deus existe. E se o fogo não descesse do céu, quer dizer que o Deus não existe. Então depois que eles gritaram e berraram o dia inteiro, não aconteceu nada. Aí eles falaram para ele: olha, a gente está vendo que você fez um truque, porque você deu para a gente fazer o korban primeiro. E aí o dia inteiro ficou esquentando, o sol estava quente, esquentou o seu korban e daqui a pouco ele vai acender por si só, de tão quente que está o dia. Aí ele falou: então vamos jogar um balde de água. Mandou ele já jogar um balde de água em cima do korban. Eles falaram: um balde de água não é nada, você tinha planejado isso também, que você ia até jogar um balde de água e isso não ia adiantar nada. O korban ia pegar fogo sozinho de qualquer jeito. Aí aconteceu um milagre de multiplicação de água. O Elisha ficava jogando água e a água nunca terminava. Então falaram: olha, está aqui esse profeta que ele é conhecido por ter feito esse milagre de multiplicação de água. E é isso que a gente está precisando. A gente está para morrer de sede e está com a gente o próprio profeta que fez esse milagre. E com certeza ele é um senhor, ele não veio se recrutar no exército aqui, ele não veio ajudar na guerra. Se ele está aqui é porque Hashem deu uma profecia para ele, por isso que ele veio. E essa profecia só pode ser para salvar nossa vida de morrer de sede. Imagina a pior morte do mundo e tanta gente. E aí chamaram Elisha e
estava lá o rei de Israel, que era um criminoso, que ele obrigou o povo inteiro a fazer idolatria. Na hora que ele já viu aquela pessoa, ele já ficou desanimado. Ficou triste, e aí o Ruach HaKodesh deixou ele, a revelação divina deixou ele. Naquela hora ele deixou de ser um profeta. Ele, no lugar de ser um profeta, ele virou um Eliseuzinho da Silva. Ele virou uma pessoa normal, uma pessoa simples, uma pessoa comum, sem superpoderes de profeta. Aí ele não sabia o que fazer. O que ele vai fazer agora? Se ele não fica feliz, se ele não fica alegre, a revelação divina não vai parar. Ele não vai conseguir. Para trazer a profecia para esse mundo, ele tem que incorporar a profecia, e aí ele repassa ela para o mundo. Quer dizer, ele é uma etapa entre o mundo espiritual e o mundo material. Então não é só que ele tem que contar, que ele tem que falar, ele tem que ler. Ele tem que incorporar aquela profecia primeiro. E se a profecia não desce, porque ele não está alegre, ele não tem como incorporar ela. Então, Deus me livre, ele ia morrer junto com todo mundo. E todo mundo ia morrer, e ele também, de sede ainda. Ele pensou numa ideia totalmente artificial. Ele falou, vamos trazer alguém aqui para tocar alguma coisa. Talvez tenha alguém aqui que saiba tocar, cantar. E aí a gente... aí ele vai ficar alegre. E vai pairar sobre ele o Ruach HaKodesh. E aí realmente tinha um músico lá. Trouxeram um músico. E na hora que o músico começou a tocar a música, aí o Elisha ficou contente e pairou sobre ele a profecia. E ele falou a profecia que Hashem ia trazer água, e aí todos foram salvos, e a água chegou. E assim, a noite inteira aquela água chegou, foi chegando até aquele lugar. E termina assim, que a profecia só voltou para ele, que a história é longa, mas o ponto importante para nós, que diz o Zohar, que a profecia só voltou para ele porque ele voltou a estar alegre. E o Zohar compara isso ao caso de Yaakov. Quer dizer, Yaakov, ele estava alegre desde o começo, ele pegou leve com os sofrimentos, ele estava feliz com os sofrimentos. Só que quando chegou no caso de Yosef, aí ele já mudou de canal. Tipo, ele sentiu isso já não vem de Deus. Isso foi ele que fez, e ele assim surtou, vamos dizer assim. Quando a gente conta sobre a Parashá, a Torá Milashon Norá, é uma linguagem de instrução. Quer dizer que a gente tem que aprender alguma coisa com essa história. A Torá não contou pra gente essa história só pra gente saber a história de Israel, a história judaica. A Torá contou pra gente essa história, que nessa história cada um de nós vira Yaakov, depois cada um de nós vai virar Yosef, depois cada um de nós vai virar cada personagem dessa história. Ou seja, na hora que a Torá está nos contando sobre Yaakov, que Yaakov ficou triste e a revelação divina deixou ele, nessa hora a gente é Yaakov. A gente tem que imaginar que, olha, imagina quando isso acontece comigo, que eu faço alguma coisa errada, eu falo, tá bom, o que eu estava sofrendo até agora é tudo lá de cima. Então, o que eu posso fazer? Assim, eu estou feliz que tinha alguma pendência anterior, que eu já estou pagando essa pendência. Tem gente que está acumulando banho espiritual e eu estou queimando calorias espirituais. Eu já vou sair desse mundo assim, com muita saúde, com muito rejuvenescido. A minha alma está cada vez mais jovem e mais refinada, mais reluzente, enquanto a alma do outro está cada vez mais
mais pesada de tantas impurezas que ela vai absorvendo. Então estou feliz que, por um lado, estou sofrendo, mas esse sofrimento é uma ginástica para minha alma. Mas na hora que a pessoa sente que isso não era o sofrimento que estava programado lá de cima, era uma coisa que ele próprio fez contra si próprio, aí nessa hora ele fala, olha, isso não era uma ginástica para minha alma, isso foi uma besteira que eu fiz. E aí a pessoa perde a cabeça. Como termina essa história, que quando chega os irmãos de Yosef, eles se encontram com ele no Egito, o que o Yosef diz para eles, que foi Hashem que me mandou para cá. Então ele está contando essa história já em outra versão. O Jacob sentiu que ele foi o responsável de ter mandado o filho de 17 anos para Shem, sabendo que tinha um leão ou outro, que era uma coisa rara de acontecer, mas que estava dentro da estatística. Era 0, alguma coisa por cento, mas estava dentro da estatística. Então o Jacob o tempo todo, ele sofreu, ele imaginou, foi ele que fez isso. O Yosef falou para os irmãos, não foi Jacob que fez isso, foi Hashem que fez isso. Hashem mandou eles para cá, mandou o Yosef para lá, para o Egito, porque se Yosef não tivesse chegado no Egito, todo mundo iria morrer de fome. Inclusive o pai, inclusive os irmãos, inclusive todo mundo. Ou seja, a história verdadeira é a história que Yosef está contando, que estava planejado lá de cima que Yosef chegaria até o Egito para salvar todo mundo da fome. E Hashem fez dessa maneira, deu uma ideia maluca para o Yaakov, para mandar o filho, mesmo sabendo que pode acontecer uma coisa ou outra. E os irmãos venderam ele, e ele desceu para o Egito. E o Yaakov, ele só entendeu tudo isso quando o Yosef apresentou Yaakov para o faraó. A gente vai ver daqui a 2 parashiot, que Yaakov diz para o faraó, olha, eu terminei minha vida, os dias da minha vida foram poucos e ruins e não chegaram aos dias dos meus pais, quer dizer, já terminei de sofrer, não preciso viver mais. Mas aí Yaakov entendeu. Na hora que ele viu o Yosef, ele ficou alegre de novo. O Ruach HaKodesh, a revelação divina parou sobre ele novamente. Então o que a gente vai aprender para nós é que mesmo quando nós próprios fazemos um erro, que nós optamos por fazer a coisa ruim e fazemos um erro, e esse erro tem consequências catastróficas, por trás disso ainda está a divina providência. Ou seja, que Hashem não deixaria a gente ter essa ideia maluca, Hashem não deixaria a gente ter essa opção, Hashem não deixaria a gente fazer a coisa ruim se não tivesse por trás disso ainda uma intenção divina. Ou seja, o Adão e a Havá, na hora que eles comeram a fruta proibida, eles caíram, mas por causa dessa queda, no futuro a subida vai ser maior. Eles vão chegar a um nível muito mais alto do que eles estariam se tivessem se comportado certo. Então o fato deles terem caído e depois feito tshuva, o fato de Adão ter se reencarnado como Abraham Avinu e Havá como Sará, eles já subiram mais alto do que eles estariam como Adão e Eva no paraíso. Então, quer dizer, por um lado, Hashem não falaria para a gente fazer isso, porque Hashem é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então, Deus falou para Adão e Eva para não comer a fruta proibida, porque isso é bom para eles. Mas na hora que eles optaram por comer a fruta proibida, e eles causaram a desgraça que eles causaram, mas a consequência dessa desgraça é que vai ter uma subida muito maior, vai ter um lucro que vai valer a pena toda a desgraça por causa desse lucro, mas isso a gente já não poderia fazer para eles.
isso tinha que vir deles. Então quer dizer que quando a gente faz uma besteira e essa besteira traz consequências trágicas, uma coisa é certa, a gente sabe que afinal das contas a subida vai ser muito maior. E a gente ainda um dia vai agradecer a Hashem de ter descido para poder subir tanto. Na hora é uma tragédia, mas um dia ainda a gente vai agradecer a Hashem por poder, por tudo que a gente sofreu. E por enquanto o que a gente tem que fazer é saber que cada sofrimento, não importa se é lá de cima, não importa se foi você que causou, tudo isso é um pacote só. Você não teria como ter causado um sofrimento para você próprio se Hashem não quisesse, se Hashem não deixasse. Então a gente tem que pegar leve também com as coisas que a gente causa para nós próprios, também com a situação que a gente se colocou, também com o que a gente fez contra nós próprios. Isso também a gente tem que ver como ginástica espiritual. Como agora a gente está sofrendo, está se lembrando dessas gordurinhas espirituais. Então, voltando para o caso do Yaakov, no nosso dia a dia, a gente tem que acordar de manhã, ficar alegre, falar, Modéane, olha, tem Deus no mundo, agradeço a Hashem que eu acordei agora para ter mais um dia para fazer o trabalho divino. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer, pode ser qualquer dia da nossa vida. Então, cada dia que a gente acorda, a gente fala, Modéane, agradecemos a Hashem. Depois que a gente já acordou com muita alegria, de ter se lembrado que Deus existe e que Deus interage com a gente, Deus ouve a nossa reza, acordamos, estamos muito felizes. Agora a gente vai ter que manter essa felicidade durante todo o dia, ou seja, dar uma de profeta Elisha, ouvir uma música, fazer qualquer coisa para artificialmente segurar essa alegria, porque esse mundo tem muitas coisas que vêm tirar nossa alegria. Dá um exemplo para vocês. Uma vez eu li um negócio muito, muito legal. A secretária brigou com o marido e chegou emburrada no trabalho. Ela já no meio do caminho, ela pegou um trem do subúrbio até São Paulo, ela até esqueceu porque ela tinha brigado, até esqueceu de tanto que ela estava lá de pé, com tanta gente dentro do trem, ela esqueceu o que ela tinha brigado, mas ela se lembrou que ela estava emburrada. Então ela chega emburrada, ela senta no escritório e entra a faxineira, fala para ela, bom dia, e ela está emburrada, ela não responde, ela faz cara feia. A faxineira imagina, ela não está contente, ela não está feliz com a minha limpeza. Ela deve estar pensando que eu sou uma preguiçosa, que eu não limpo bem o escritório dela. E como pode ser que ela pense uma coisa dessas? E a faxineira fica emburrada também. Aí entra o office boy, fala para ela, bom dia, e ela está emburrada, ela não olha com cara feia e não responde. Aí o office boy pensa, uma vez ela pediu para mim comprar alguma coisa para ela, não foi, por isso que ela está emburrada. Aí entra o dono da empresa, fala, bom dia, ela está emburrada, ela olha com cara feia, responde baixo. E ele fala, uma vez ela pediu aumento no salário, eu não dei, por isso que ela está emburrada. Então, cada um está achando que ela está emburrada com ele e ela própria não se lembra por que ela está emburrada. Mas o importante é que aquele dia ficou o dia da depressão. Se você fizesse ter o dia da independência, tem o dia da... Aquele era o dia da depressão, todo mundo ficou deprimido lá e ela já tinha esquecido porque ela brigou com o marido, ela causou todo esse ambiente de uma coisa, uma besteirinha que até ela tinha esquecido o que era. O que acontece no nosso dia a dia é isso. O dia inteiro nós estamos expostos a essas situações. Aí uma pessoa te cumprimenta, o outro você cumprimenta, ele não responde. Aí esse que você cumprimentou, ele respondeu.
aí não te fez ficar feliz, mas o outro que não te respondeu, aí você já ficou infeliz. Então, quer dizer, a nossa vulnerabilidade, que as coisas não têm a mesma proporção. Então, se você cumprimentou alguém, ele não te respondeu, mas tiveram dois que te cumprimentaram e você respondeu, então por que você não recebeu energia em dobro? Que a gente é vulnerável em relação a coisas negativas. Isso o Zohar chama de Yetzer Hara. Yetzer Hara é a força do mal, tipo a nossa má inclinação. A gente tem uma má inclinação. Quer dizer, a gente está procurando usar para se coçar, como se diz no provérbio brasileiro. A gente está procurando problema para ficar triste. A gente não está procurando coisa boa para ficar alegre. A gente, por motivos de Yetzer Hara, a gente procura coisa ruim para ficar triste. Então o que a gente tem que fazer aqui é isso. Saber que todos os sofrimentos desse mundo, eles são para nós uma ginástica espiritual. Está tirando de nós essas gordurinhas espirituais. Está fazendo a nossa alma ficar mais jovem, mais reluzente, mais pura, mais tudo. E os sofrimentos que a gente causa para nós próprios também fazem parte disso. A gente não teria como causar sofrimentos para nós próprios. A gente poderia intervir e impedir a gente de fazer isso. Então quer dizer que também está no pacote. Também o que a gente causou para nós próprios também é lá de cima. E outra, que é o principal, que durante o dia todos esses atentados à nossa alegria, da pessoa que está com inveja de você, está com inveja da sua alegria, te olhou feio, quer te roubar a alegria, quer te tirar essa alegria, e a pessoa é irresponsável. É irresponsável. Para ela, o que importa? Tipo, você está vivo, você está morto, ela não tem responsabilidade sobre você, você não é o filho dela. Então ela pode te olhar feio, pode te pisar, te esmagar, ela não vai sentir que está matando o filho, entende? Você é que tem que se defender. Ou seja, isso que vão te pisar, vão te sugar, vão fazer com que você perca a alegria, vão te olhar feio, vão te colocar em ambiente sério. Todos esses atentados à sua alegria vão acontecer durante o dia, todos os dias. Sempre uma coisa vai te pegar mais, outra coisa vai te pegar menos. Mas uma coisa é certa, que a gente tem que pegar leve em tudo. É proibido para a gente perder a alegria. É proibido para a gente levar em conta, traduzir alguma coisa de fora contra a nossa alegria, da gente fazer esse trabalho para coisa ruim que está fora de nós, de desligar a nossa alegria. Então, no caso de Elisha era um profeta. Ele era uma pessoa pura, uma pessoa sagrada. Ele viu o rei de Israel, que era um criminoso, que obrigou o país inteiro a fazer idolatria. Como pode ser que ele vai ficar feliz numa situação dessas? Então, automaticamente, a pessoa que é o homem mais religioso do mundo, ele se encontra com o maior idólatra do mundo, e que obrigou um país inteiro de 10 tribos, que hoje são 10 tribos perdidas por causa dele, a fazer idolatria. Como pode ser que ele vai continuar feliz depois que ele vê uma coisa dessas? E aconteceu, quer dizer, não foi nada de mal, aconteceu naturalmente. Ele vê uma pessoa dessas, ele perdeu a alegria. A revelação divina deixou ele, quer dizer que não está certo. Mas ele não tem a capacidade de, na frente dessa pessoa, ficar alegre. Essa pessoa está desligando a alegria dele, está sugando a alegria dele, não sei nem para sugando, está destruindo a alegria dele. Então o que ele fez? Ele pediu para trazer um músico, e na hora que ele viu a música, a alegria dele botou. Quer dizer, ele fez isso de uma maneira totalmente artificial, mas fez. Então isso que a gente tem que fazer. A gente tem que contrabalancear.
de vez em quando a situação está tão ruim assim que você não consegue, tipo, como o profeta Elisha não conseguiu. Então, se tem situações que nem o profeta consegue segurar a alegria nessa situação, com certeza nós simples mortais também acontece pra gente. Mas aprendemos com essa história que o Zohar traz sobre esse profeta, que é uma história do Tanakh, mas que o Zohar explica ela, que a gente tem a responsabilidade, mesmo que a gente caiu, a nossa alegria diminuiu, a gente tem a responsabilidade de aumentar ela de volta de qualquer maneira, assim, usando métodos artificiais, como fez o profeta Elisha. Então, isso que a gente aprende da história, assim, assim, uma média, assim, de uma maneira bem envolvente, é o que a gente aprende da história de Yaakov. Quer dizer, Yaakov teve uma época na vida dele que ele sofreu, mas estava alegre. Depois, na hora que ele sentiu que foi ele que causou sofrimento, ele continuou sofrendo, mas estava triste. E a revelação divina deixou ele. Então, como se a pessoa vivesse dentro de um banheiro, que ele não pode pensar em Deus me livre. Então, depois, na hora que ele viu o Yosef, aí ele ficou alegre de novo, a revelação divina voltou para ele. Então a gente tem que aprender, aqui como diz o Zohar, que ele compara o caso do Yosef ao caso do Elisha, que o Elisha, ele também caiu nessa mesma situação, mas ele deu um jeito para sair disso. E isso que o Zohar traz para nós como ensinamento, que no caso do Yaakov, as coisas aconteceram por si só, mas o que a gente descobre é que também por trás de uma coisa ruim que a gente faz, tem um direcionamento lá de cima. O fato de Yosef ter sido mandado por Yaakov, que isso o Yaakov ele viu como uma irresponsabilidade dele que causou a morte do Yosef, o próprio Yosef falou que isso era lá de cima. Então tudo que acontece com a gente está dentro desse mesmo esquema, e o Zohar ensina para nós que a gente tem que fazer como Elisha, sempre saber que não importa a situação, a gente tem que estar alegre, porque se a gente não está alegre, a gente está tirando Deus de nós, como no banheiro que você não pode pensar em Deus, a gente está virando um banheiro, vamos chamar isso então de uma prisão de ventre espiritual. Você vai acumulando coisas lá dentro. Então, a gente é obrigado a ficar alegre, porque se a gente não está alegre, Deus não está em nós. E a gente é obrigado a ter Deus, a ter a revelação divina pairando sobre nós. Então, por causa disso, nós somos obrigados a ficar alegres. A gente tem que fazer como Elisha, sempre ter controle sobre essa situação, utilizando mesmo métodos artificiais para manter essa alegria, mas temos a obrigação de manter a nossa alegria, a obrigação de ficar alegres, a obrigação de manter a nossa alegria, de todo dia fazer a manutenção da nossa alegria, todo dia ver como a gente pode acrescentar na alegria, o que a gente tem que fazer para acrescentar nessa alegria. A gente tem que fazer a manutenção diária da alegria, mas sempre a gente tem que ficar alegre. Esse que é o ensinamento principal da nossa parashá, de acordo com o Zohar. A gente vai colocar isso na prática. Então, desejo a todos vocês muita alegria, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam de tudo que a gente... eu estou vendo que o equipamento segurou firme. Graças a Deus conseguimos terminar a aula, não deu o problema que deu ontem no Febrengue. E só não consegui colocar moldura, e aqui a gente não tem o tempo para fazer essas aulas, então São Paulo tem um trânsito, a cidade é muito larga, tem 1 hora entre uma aula e outra, tipo 1 hora de viagem.
Então tem muito trânsito, então a gente aproveita esse trânsito da cidade para fazer as aulas, mas no lugar de ficar se estressando no trânsito, você pode fazer a sua inscrição no YouTube Premium, que aí você pode baixar os vídeos, ou entra nos aplicativos que o Shlomo Zalman fez para nós, do podcast, que aí não gasta muito internet. Mas assim, quiser baixar os vídeos pelo YouTube Premium, eu fiz isso também, acho que é R$20 por mês, uma coisa assim. Eu também baixo aulas para mim. Tem cabalistas lá em Israel, grandes cabalistas, e eu pego várias aulas assim e checo nessas aulas se o que eu peguei do Zohar, se está certo, se entendi certo, comparo coisa com coisa. Então também assisto aulas no caminho, fora essas 3, 4, assim que eu gravo para vocês. Eu estou viajando o tempo todo, então Derech Hagav, eu me lembro que o Rebbe de Lubavitch, ele me deu uma vez, eu estava lá, eu pensei assim, tantas coisas que eu vou pedir para ele na hora que chegar ao meu lugar na fila, só que eu me atrapalhei um pouco. O meu grupo que ia viajar para Israel tinha entrado já no Rebbe 2 horas antes. Eu entrei em outro grupo que não tinha nada a ver comigo, que era o grupo do pessoal do bairro, e tudo que eu pensei em pedir brachá para o Rebbe, de brachot para o Rebbe, na hora que chegar a minha vez de receber $1, na hora que eu vi o Rebbe me deu um branco, eu senti assim aquele temor a Deus. Agora eu consegui entender o que é temor a Deus. Temor a Deus não é medo do bandido que está dando tiro e você está correndo e não sabe se vai conseguir escapar. Temor a Deus é você ver a grandeza de Deus, e você fala, quem sou eu para fazer uma coisa contra Deus? Isso eu aprendi, eu senti assim na hora que eu estava no Rebbe. Eu senti isso, a gente pode chamar de temor. Na hora que eu vi o Rebbe, eu esqueci de tudo que eu queria pedir de brachot. Aí eu chego na frente dele, cara a cara, o Rebbe me dá $1, fala, esse dólar é para sua filha, dá mais $1, fala, esse dólar é para sua outra filha, e me dá mais $1, fala, sucesso nas viagens. Esse terceiro $1 eu não entendi o que era. Depois eu viajei para o Brasil e tive mais uma filha, então era $1 para a terceira filha. Mas outra coisa que depois que ele me deu esse $1, eu mudei para a Cisjordânia, e aí tinha que viajar. No começo eram 80 quilômetros até Rehovot, que eu era professor lá, e depois cada vez tive que viajar distâncias maiores. E aqui no Brasil também, que dei aulas no interior, tinha que viajar sempre. E até agora, é mais... Agora eu pensei que já que não estou mais dando aulas no interior, então já vou parar de viajar, mas aquele $1 que o Rebbe me deu de sucesso na viagem, eu estou vendo que a maioria das nossas aulas, o único tempo que eu tenho para ensinar para vocês é no meio da viagem. Então aquele $1 continua na minha mão. Aquela bênção do Rebbe, ela continua em pé. Então eu queria desejar para vocês, já que eu recebi essa bênção do Rebbe de sucesso na viagem, e eu sei que agora é uma época que todo mundo vai viajar, e então eu queria desejar para vocês muito sucesso nas viagens. Vocês continuam, faz aí o YouTube Premium, baixa os nossos vídeos, continua ouvindo as nossas aulas para não perder tempo na viagem. Imagina viagens assim de horas, você consegue ver a paisagem e ouvir a nossa aula junto. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E mesmo que na hora que você está fazendo outra coisa é difícil de se concentrar na aula, qualquer coisa que você receber dessa aula já está bom. Como falou o Baal Shem Tov, deu um exemplo de um rei que perguntaram para o Baal Shem Tov como você pode ensinar coisas tão profundas e para uma geração tão simples.
Ele deu exemplo de um rei, que o filho desse rei estava já doente à beira da morte. E o Baal Shem Tov falou que o rei chamou os médicos, e os médicos falaram, olha, não tem o que fazer, o seu filho vai morrer. E um médico falou, tenho como curar ele, mas você vai ter que dar para ele comer o diamante da sua coroa, a pedra da sua coroa. Aí falaram, mas o príncipe ele já está tão mal que ele não consegue nem engolir mais nada. Aí o rei falou, então moia essa pedra e joga na cara dele, alguma coisa vai entrar. Isso que a gente tem que fazer. Faz o YouTube Premium, não estou fazendo propaganda para Google, agradeço a eles que me deixam postar as aulas, mas não sei quem eles são, e está escrito na Gemara que no futuro Hashem diz, fala, quem se ocupou com a Torá, que venha e receba agora o pagamento por isso. E aí vem os romanos, eles falam, fizemos mercados municipais, fizemos aquedutos, e Hashem diz para eles, mas tudo que vocês fizeram para vocês próprios. Isso que os judeus usaram, o mercado municipal e o aqueduto, isso foi divina providência, mas a intenção de vocês era para vocês próprios. Então não sei qual que era a intenção da Google na hora que eles fizeram o YouTube, não sei se hoje eles estão felizes que o principal para eles são as nossas aulas ou não. Agradeço a eles da gente poder postar as nossas aulas no YouTube. Também vejo isso assim como um jeito de gravar as aulas e ouvir elas offline, de você fazer esse YouTube Premium. Então não estou fazendo propaganda para o YouTube Premium, mas eu fiz isso, eu estou feliz. É um jeito de baixar as aulas e ouvir essas aulas em todos os lugares onde vocês estão viajando agora. Boas férias para todos. A Torá não sai de férias, a gente vai continuar com as nossas aulas. Vocês vão ver paisagens diferentes aqui na nossa aula, mas as aulas vão continuar normalmente. Muito sucesso novamente, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. A große Shkoya Chassach Gesinnt und Nasach Geld. Kol Tov.